Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. E no Make Talk de hoje eu queria falar um pouquinho sobre política e ciência. O que uma coisa tem a ver com a outra. Então, sem mais delongas, olá, entusiastas! Tudo bem? Bom, o que me motivou a fazer esse vídeo foi um acontecimento muito marcante no Twitter para mim, que foi a Sabrina Fernandes, né, do canal Tese 11, e o Roju, do canal Dialético, que já tinha me divulgado num vídeo dele, agora divulgou no Twitter também, como canais assim confiáveis de se seguir, que tem algum cunho progressista e de esquerda e tudo mais, né? Então, assim, se você me segue ou já assistiu alguma live minha, não é novidade que eu tenho um posicionamento político e que o meu posicionamento político é do que a gente chama de esquerda, né? E mais especificamente marxista e talvez um dia, se eu der conta, ecossocialista. Que é realmente no momento do meu conhecimento que eu acho que seria o melhor para o nosso planeta e é o que eu estou tentando trazer para dentro de mim para tentar contribuir para fora do planeta, vamos dizer assim, né? Para as outras pessoas, para mudar a nossa sociedade. E aí o que acontece? Eu gostaria muito de ter esse conhecimento e essa habilidade para trazer, né, conteúdos políticos para o meu canal, né? Tipo, discutir algumas coisas e tudo mais. Eu faço alguns comentários no Twitter, sempre muito básicos e sempre tendo alguma relação com o que eu conheço, da minha vivência ou da minha luta minoritária ou da ciência, né? Mas aí eu queria fazer esse vídeo rapidinho, assim, falando da relação entre política e ciência. E aí a primeira e mais óbvia relação é que a política é que vai, de certa forma, dizer como a ciência funciona em cada país, nessa sociedade. Então são atos políticos que vão direcionar as pesquisas científicas, em qualquer área. Então, por exemplo, se você mora num país que não dá valor a essa ciência, dificilmente ciência de base vai ter incentivo fiscal do governo, vai ter apoio do governo e muito menos das empresas privadas. Então, você vai até ter uma ciência, mas vai ser aquela ciência de tecnologias que vão produzir produtos capitalistas, né, para serem consumidos e aplicados diretamente como uma forma de investimento direto, né? Tipo, eu invisto X para gerar uma tecnologia que me gere 2X depois. E a gente sabe que os estudos de base eles têm um impacto financeiro nos países a longo prazo, só que muitos governos não ligam para isso, e aí essa relação poderia ser a primeira relação mais óbvia, né, entre política e ciência, que é como as atitudes políticas de determinado país ou sociedade, né, vão direcionar ou incentivar ou fazer com que funcione as pesquisas científicas nesse país. Agora, olhando o oposto, também é importante, porque a política por si só, ela é política. Desculpa. A política por si só, ela é científica, ela é uma ciência. Ela faz parte das ciências humanas, das humanidades. Então, ter um entendimento científico e ter um conhecimento filosófico, principalmente filosofia da ciência, te ajuda a ter um posicionamento político. E aí, por exemplo, eu acho que é aqui que meu trabalho aqui na internet pode estar ajudando politicamente no nosso país. Porque assim, além de eu estar divulgando ciência e filosofia da ciência, no intuito de gerar conhecimento, né, de transmitir um pouco dos conhecimentos que eu adquiri, eu também acho que pessoas mais entendidas da vida entendem que todo conhecimento é útil de alguma forma e que principalmente a filosofia e a ciência ela pode ter uma aplicabilidade na política. Então seria o caminho contrário, né? Eu falei da política falando da ciência, agora a ciência falando da política. E aí, por exemplo, eu fiz um vídeo do requerimento da evidência total para a formulação de hipóteses. Se você tem políticos e vai falar, a cloroquina faz bem, tem que usar, tem que tomar uma medida política que favoreça o uso da cloroquina. Outro vai falar que não. E quem está certo? Bom,
a primeira forma da gente cogitar, avaliar quem está certo e quem está errado, é justamente a questão do requerimento da evidência total. Você pega as duas hipóteses e avalia quais são as evidências que cada uma dessas pessoas usaram para propor suas hipóteses. As que estiverem mais completas, ou seja, que se estiverem se valendo das evidências que nós temos, seja ela positiva ou negativa, para a sua hipótese, ela vai ser melhor, mais confiável, sim, porque ela é abdutivamente um raciocínio melhor estruturado. Uma outra forma que a filosofia e a ciência pode ajudar a gente na questão política é pegando o próprio Marx como exemplo. A teoria marxista, né, o comunismo, o socialismo e tudo mais, como algumas pessoas defendem hoje em dia, né, ele tem uma base científica muito grande, que é até dito socialismo científico, né? Por quê? Porque tem uma fundamentação filosófica por trás das argumentações que são construídas. E o que o Marx escreve, por exemplo, são boas hipóteses para explicar o funcionamento do capitalismo. Então, a gente tem como testar, tem como avaliar quais foram as evidências que ele usou e fazer críticas em cima disso. E não meros fundamentalismos ou ideologias no pior sentido dessa palavra. E eu acho isso fascinante, assim, e foi isso que me conquistou quando eu fui conhecendo um pouco mais sobre essa área da esquerda, que é o marxismo e tudo mais. Porque nela a gente tem um diálogo das duas frentes, né? Você tem a ciência falando com a política e a política falando com a ciência. E assim, eu não era de esquerda quando eu era mais nova, né? Eu acho que dificilmente a gente nasce de esquerda no Brasil, né? A gente tem que meio que se desconstruindo. Porque a nossa sociedade não é de esquerda. A gente vive numa sociedade que é capitalista, que traz em sua fundamentação ensinamentos capitalistas. Então, a não ser que você nasça num berço de esquerdistas, né, vamos dizer assim, e você tenha seus olhos abertos desde cedo para como o capitalismo funciona, o que é de fato o capitalismo e o que não é, dificilmente você vai alcançar esse entendimento sem muita reflexão. Então eu já fui aquela pessoa que já disse, não, que o capitalismo ele é bom, o que dá errado são as pessoas que estão lá, as pessoas que são malvadas, se a gente botar pessoas boas, tudo vai dar certo e tal. Tipo, nossa, eu era muito ingênua. E assim, hoje em dia eu ainda sou muito ignorante politicamente, mas eu estou fazendo minha parte, né, tentando estudar, tentando entender melhor e tentando contribuir para uma sociedade melhor. E hoje eu entendo o quão isso é errado. Por exemplo, eu já li o livro da Rosa de Luxemburgo, e lá eu entendi por que estratégias reformistas não são ideais e nem funcionam tão bem para uma nova sociedade, para a construção de uma nova sociedade, porque a revolução é um passo necessário e desejável para se construir uma nova sociedade. E aí sim, para encerrar, por exemplo, esse vídeo, né, eu gostaria de deixar o exemplo do Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência, arqui-inimigo ali do Popper, que escreveu sobre a teoria das revoluções científicas, né? Que a ciência ela é social também, por si só. Ela é feita por humanos, né? Então ela é uma construção social por si só. E existe toda uma carga social na forma com que a ciência progride. Então, por exemplo, se hoje existe uma teoria X que rege toda a ciência que nós fazemos, e alguém propõe uma teoria Y que funciona melhor, não necessariamente refuta, não precisa refutar, basta funcionar melhor do que a teoria X, ser mais completa, ter melhores evidências, ter sido mais testado e tudo mais. Para ela ser aceita, você tem que desconstruir tudo que segue essa outra teoria, a teoria X, que era a primeira teoria. Então ele até fala, né, que a melhor forma de uma revolução científica acontecer é quando as pessoas velhas que defendem essas teorias antigas morrem, porque as pessoas novas têm a tendência de vir mais atualizadas com os novos pensamentos. E na política eu acho que isso funciona também. Para a gente trazer novas ideias, oxigenar o nosso ambiente científico, político, a gente tem que não matar as pessoas e nem esperar que elas morram,
Mas a gente tem que criar uma nova geração que tenha esse entendimento, esses novos conhecimentos que estão sendo gerados, esse novo entendimento de sociedade, essa necessidade urgente de se mudar esse viés capitalista para que o nosso mundo não seja destruído, essa ideia de consumo incessante, de crescimento absoluto e irrefreável e tudo mais. Então, eu acho que, por exemplo, esse é um exemplo de que, mais um, né, de como a filosofia, por exemplo, e a ciência por si só podem ajudar a gente na política. Então esse vídeo é um convite para você que gosta do meu canal e com certeza tem algum posicionamento político. Quando tiver de bobeira, tenta ver o que do que você aprendeu ou aprimorou nos meus vídeos você conseguiria trazer para a sua visão política, para o seu entendimento político. E então, assim, para encerrar o vídeo, eu gostaria de trazer uma fala do Popper, né, que é uma crítica ao Kuhn, porque o Kuhn ele fala que na ciência a gente tem aquelas pessoas que fazem a revolução e a gente tem os cientistas normais, que são aquelas pessoas que vão ficar replicando e utilizando os métodos vigentes. Eles não vão questionar o método vigente, eles não vão se questionar se aquilo está certo ou errado. Eles vão aceitar, a partir desse pressuposto que aquilo é verdade, e vão ficar replicando esses métodos, esse conhecimento, até que isso caia e eles mudem. E na política, o que acontece? A gente tem muita gente que fica replicando, fazendo o que seria a ciência normal, uma política normal, que é replicando o que se é dito como correto. Então, por exemplo, se a gente vive num país capitalista, obviamente o que vai ser ensinado na mídia, na escola e em todas as frentes dessa sociedade, vai ser que o capitalismo é o correto, que o capitalismo é o certo, que o capitalismo é o ideal. E aí se você é um político normal, parafraseando o Kuhn, né, você simplesmente vai replicar isso e não vai refletir se isso é o melhor, se isso é o mais certo. Então o Popper ele fala que ser um cientista normal não é ser cientista, porque ser cientista é sim questionar aquilo que você acredita, é sim avaliar a veracidade, a eficiência e a aplicabilidade daquilo que você está fazendo. E não só ficar replicando dados, ficar replicando ideias. Então eu faço uma paráfrase, né, uma transformação aqui para o lado da política, né? E aí ser um político normal é isso, é você replicar e você não vai estar sendo racional nas suas escolhas, você está apenas replicando. Então, minha dica, sugestão ou pedido é que a gente deixe de ser cientistas normais e políticos normais. Que a gente aguce a nossa mente, treine filosoficamente, filosofia da ciência, estude ciências humanas, naturais, matemáticas e tudo mais, e deixe de assimilar passivamente as questões políticas, as questões científicas, as questões filosóficas e crie e gere o seu próprio entendimento. E aí para isso eu tenho um vídeo que é como se formam as opiniões, né, baseada no filósofo pragmaticista, que é o Peirce, que lá você pode acompanhar em algum canto aqui, que nesse vídeo eu explico, né, como se fixa uma opinião. E aí lá eu digo que as duas formas melhores de fixar a opinião é um método usando o que são chamados métodos científicos e o de autoridade. Só que o de autoridade, aqui eu vou fazer esse lembrete novamente, a gente tem que escolher com responsabilidade qual autoridade a gente vai seguir. A gente tem que escolher autoridades que realmente tenham alguma fundamentação, algum conhecimento e que de preferência use métodos científicos para gerar esse conhecimento como uma autoridade, como alguém para a gente confiar no que ele diz, para a gente assimilar como uma opinião própria. Então não é o ideal, mas é impossível a gente refletir sobre tudo. Então, naquilo que você gosta e tem capacidade, seja diferente de um cientista normal ou de um político normal. Reflita e crie sua opinião, estude sobre. Aquilo que é muito diferente da sua realidade, para mim, sou péssimo e ainda assim não entendo nada, e demandaria uma vida para mim entender alguma coisa, eu pego alguém que entende e que eu confio nessa pessoa e que ela se vale de métodos científicos para formar suas opiniões, e minhas opiniões até o momento econômicas são baseadas nessa pessoa. Uma outra coisa que você pode fazer é basear em mais de uma pessoa e tentar criar sua própria opinião baseado no que essas informações são geradas. Então, não sejam apolíticos, tenham um posicionamento
independente de qual seja, de preferência seja algo de esquerda, para uma sociedade, tô brincando, mas que seja para algo que lute por uma sociedade melhor, sabe? E mais justa. E tenha isso em mente, então, de como a ciência e a filosofia são importantes para a gente ter um posicionamento político. Então é isso, gente. Espero que não tenha ficado confuso, que não tenha ficado chato, que vocês tenham gostado. Agradecer muito, muito, muito a vocês que me assistem, que curtem meu canal, que me acompanham, e principalmente as minhas madrinhas, que doam financeiramente, né, contribuem financeiramente para a manutenção desse canal. Muito obrigada. E se você gosta do meu trabalho e tem condições financeiras, considere também se tornar uma madrinha. E aí os links vão estar todos na descrição aqui, se você quiser colaborar. Qualquer R$1 já ajuda. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.